Enquanto o filhinho de deputado vomitava ao ver as entranhas, a faxineira Lúcia, com as mãos nuas, estancou a artéria, lembrando do cheiro adocicado de carne queimada no hospital de campanha em Angola. Olá, queridos! Sou o Jossa, e trouxe mais uma história interessante para vocês. Inscrevam-se no canal para não perder os novos relatos. E eu continuo. Aquele cheiro invadiu suas narinas, superando o aroma do caro produto de limpeza com cloro e do purificador de ar de lavanda, dos quais a clínica de elite Bem Viver tanto se orgulhava. Caio, o herdeiro de 25 anos, cujo pai pagará não apenas pelos pisos de mármore na recepção, mas também por seu diploma na faculdade de medicina, curvou-se sobre o cesto de lixo. Seus ombros bem cuidados, cobertos por um uniforme médico de grife azul celeste, tremiam convulsivamente, e seu rosto, que geralmente exibia um tédio superior, agora tinha a cor de cal velha. Apenas um minuto antes, ele passeava com arrogância pelo corredor, brincando com um estetoscópio novo que usava mais como acessório do que como instrumento, e discursava em voz alta que a verdadeira medicina era uma arte acessível apenas aos escolhidos. Mas a realidade, que invadiu o mundo estéril da clínica junto com o barulho da maca e os palavrões dos socorristas, era grosseira demais para sua natureza refinada. Na maca não estava um político com indigestão ou a esposa caprichosa de um milionário com enxaqueca, mas um simples operário com um macacão sujo, impregnado de cimento e sangue, que jorrava de sua coxa dilacerada em jatos, no ritmo de um coração que se apagava. Eu estava no canto, segurando o cabo de um esfregão com minhas mãos ásperas e vermelhas por causa dos produtos químicos baratos, e senti o mundo ao meu redor começar a desacelerar. Os sons de pânico, os gritos das enfermeiras, o tilintar de uma bandeja que caiu, a tosse forçada de Caio, tudo isso foi para segundo plano, transformando-se num zumbido indistinto, como o ruído das hélices de um helicóptero. Eu vi apenas a fonte de líquido espesso e escarlate, encharcando o porcelanato italiano que eu havia polido até brilhar meia hora antes. Artéria femoral, notei mecanicamente para mim mesma. E esse pensamento foi frio e preciso como o tiro de um sniper. Ferimento alto, sem torniquete, sem tempo. 2 minutos até o choque irreversível. Meu olhar percorreu o rosto do operário. Pele acinzentada, nariz afilado, gotas de suor frio na testa e olhos cheios de um terror animal, olhando para o nada. Ele estava morrendo, bem ali, entre molduras douradas e vasos de plantas caríssimos. Ele estava partindo para a escuridão porque o menino de ouro, Caio, não conseguia controlar o próprio estômago. E as enfermeiras assustadas, contratadas mais pelas pernas bonitas do que por suas habilidades, encolheram-se contra as paredes, com medo de sujar seus uniformes. Eu sabia que deveria ficar onde estava. Eu não era ninguém. Um zero à esquerda. Uma sombra com um balde de água. Em minha carteira de trabalho constava serviços gerais, e na hierarquia não dita da clínica, eu estava abaixo da máquina de café no saguão. O diretor-chefe, ao me contratar, deixou bem claro: seu trabalho é o pano, Lúcia. Olhe para o chão, não abra a boca, não fale com os clientes. Aqui temos a elite, não uma rodoviária. Eu aceitei essas condições porque precisava de silêncio. Depois do que aconteceu em Angola, depois dos hospitais, do sangue e do fluxo interminável de feridos, eu queria me tornar invisível, me esconder atrás de um esfregão, esquecer como são as entranhas de uma pessoa, esquecer o peso de um bisturi na mão. Mas agora, olhando para o jato pulsante de sangue, eu senti a velha personalidade, enterrada a fundo, romper o casulo de medo e submissão. Meus dedos se abriram, o esfregão bateu no chão com um baque surdo, mas ninguém sequer se virou. Todos olhavam para o homem moribundo. Caio finalmente se endireitou, limpando a boca com as costas da mão e tentando manter o que restava de dignidade. Gritou com desdém para os socorristas que já empurravam a maca em direção ao elevador. Onde vocês pensam que vão? Não temos pronto-socorro para esse tipo de gente. Levem para o hospital público. Não atendemos trauma. O socorrista, um homem troncudo de olhos cansados, respondeu, segurando a maca que escorregava na poça de sangue. Você é idiota? Que hospital público? O trânsito está um inferno. Ele vai sangrar até morrer em 1 quilômetro. Vocês têm um centro cirúrgico no 2º andar, eu sei. Aceite, ou ele morre na sua porta e o Ministério Público vai acabar com você. Caio ficou ainda mais pálido, e seu olhar vagou pelo corredor em busca de apoio, mas nenhum dos médicos mais velhos estava lá. Todos haviam ido para uma reunião na sala de conferências. Naquele andar, ele era o chefe de plantão. A responsabilidade o esmagava como uma laje de concreto. Com as mãos trêmulas, ele tentou pegar uma pinça da mesa de instrumentos que a enfermeira mais corajosa havia empurrado, mas suas mãos tremiam tanto que o metal tilintou e caiu no chão.
Eu não consigo, ele sibilou, dando um passo para trás, como se o paciente fosse contagioso. Aí tem sujeira, tem infecção. Não podemos operar nessas condições. Chamem a segurança, mandei limpar isso. Era o fim. Eu vi os olhos do operário revirarem, a respiração tornar-se superficial, quase um chiado. Os segundos escorriam junto com litros de sangue. A escolha se ergueu diante de mim como uma parede de fogo. Se eu desse um passo à frente, destruiria minha vida. Seria demitida, processada por exercício ilegal da medicina. Poderiam até me prender se o paciente morresse em minhas mãos. Eu perderia a frágil estabilidade que construí por 3 anos após ser dispensada. Seria mais fácil virar as costas. Seria mais fácil pegar o balde e começar a limpar o sangue quando tudo acabasse, como eu fizera centenas de vezes. Deixei-o morrer. Esta não é a minha guerra, este não é o meu soldado. Mas o cheiro, aquele maldito cheiro de ferro quente e medo, não me largava. A voz do meu comandante ecoou em meus ouvidos. Lúcia, segureu, não solte. Eu sabia que não conseguiria dormir se aquele rapaz morresse por causa da covardia de um playboy. A decisão não veio da minha cabeça, mas da minha espinha, dos reflexos gravados por anos de conflito. Eu me lancei como uma velocista. Em 2 passadas cruzei a distância até a maca. Caio, que se preparava para ter outro ataque de histeria sobre a higiene, estava no meu caminho. Eu não o contornei. Com um movimento curto e duro do ombro, eu o empurrei no peito, colocando toda a minha raiva pela injustiça deste mundo naquele golpe. Sai da frente! Gritei com uma voz que não tinha nada de faxineira, apenas aço e pólvora. Caio, não esperando um ataque de um móvel, escorregou no sangue, balançou os braços de forma desajeitada e caiu de bunda, batendo o cóccix com força no mármore. Sua boca se abriu em muda indignação, mas eu já não olhava para ele. Caí de joelhos na poça de sangue, sem me importar com o uniforme sujo e sem perder tempo procurando luvas, enfiei as mãos na ferida. Foi bruto. Foi contra todas as regras de asepsia. Mas era a única coisa que poderia funcionar. Meus dedos rígidos e fortes encontraram instantaneamente o coto pulsante da artéria nas profundezas da carne dilacerada. Eu me inclinei com todo o meu peso, pressionando o punho na virilha, comprimindo o vaso contra o osso pélvico. O sangue, que um segundo antes jorrava como uma fonte, parou instantaneamente. O operário respirou fundo, convulsivamente. Suas pálpebras tremeram. Senti sob meus dedos uma pulsação fraca e filiforme. A vida ainda pulsava nele, mas estava por um fio que agora eu segurava. O silêncio que se instalou no saguão era ensurdecedor. As enfermeiras ficaram de boca aberta. O socorrista me olhava com uma mistura de descrença e respeito, enquanto Caio, sentado numa poça de sua própria impotência e do sangue alheio, começava a se recuperar, e seu medo se transformava na fúria de um ego ferido. Como aquela sujeira ousava tocá-lo? Como ela ousava expô-lo na frente de toda a equipe? O que você está fazendo, sua louca? Ele gritou, tentando se levantar, mas seus pés escorregavam no piso, tornando sua posição ainda mais humilhante. Tire as patas. Você vai infectá-lo. Suas mãos estão cheias de cloro e porcaria. Você entende quanto custa um tratamento na nossa clínica? Se ele pegar uma sepse, você vai vender seus rins para pagar. Saia de perto dele imediatamente. Segurança aqui. Estão agredindo um médico. Ele gritava, cuspindo, tentando abafar sua própria vergonha com o volume da voz. Ele não via uma vida salva, mas uma quebra de hierarquia. Eu não me mexi. Minha postura era monolítica, meu rosto de pedra. Eu virei lentamente a cabeça na direção de Caio, e em meus olhos ele viu um abismo de dor e calma glacial que o fez engasgar com o próprio grito. Cala a boca, eu disse baixinho, mas cada palavra caiu como uma pedra. E segura a sua onda enquanto eu seguro a vida dele. Se eu soltar, ele morre em 40 segundos. E aí, quem vai explicar sobre a sepse para o promotor é você, não eu. Entendeu, doutor? Nesse momento, as portas do elevador se abriram e o chefe de segurança da clínica, um ex-policial do BOPE com uma mandíbula quadrada, entrou no corredor. Ele viu apenas uma coisa, a faxineira montada no paciente enquanto o filho do dono estava caído no chão. A situação era crítica. O som de botas pesadas no mármore abafou os gemidos do ferido, e um instante depois, uma mão pesada agarrou meu ombro, tentando me arrancar do paciente, como se eu fosse um parasita irritante agarrado ao corpo de elite da clínica. Era Macedo, o chefe de segurança, um homem que não entendia de medicina, mas conhecia perfeitamente as instruções. Funcionários de nível inferior não podem tocar nos clientes. Eu, prevendo aquele puxão, consegui fazer a única coisa que poderia salvar o operário na minha ausência.
Uma fração de segundo antes de meus dedos serem forçados a se abrir, agarrei um pedaço da embalagem estéril de uma seringa da bandeja caída, torci-o num rolo apertado e, usando a memória muscular gravada no meu subconsciente em Angola, enfiei aquele tampão improvisado fundo na ferida, direto no osso, fixando a artéria em estado de compressão. Não mexam, gritei, enquanto era arrancada e posta de pé, minha voz falhando. É uma tamponagem. Se tirarem, ele morre em um segundo. Mas minhas palavras se perderam no grito histérico de Caio, que já havia se levantado e agora, vendo o reforço, reescrevia rapidamente a realidade a seu favor. Ela me agrediu. Vocês viram? Gritava Caio, apontando para mim com um dedo trêmulo onde brilhava um anel de ouro. Eu estava tentando parar o sangramento, e essa louca me bateu e começou a mexer na ferida com as mãos sujas. Ela está bêbada ou drogada. Tirena daqui antes que ela o mate de vez. Seu rosto expressava uma ofensa tão sincera, tão plausível, que Macedo, sem pensar duas vezes, torceu meus braços para trás. A dor atravessou minhas articulações, mas eu nem estremeci. Meu olhar estava fixo na maca. O socorrista tentou intervir. Ei, calma aí, ela estava fazendo certo. O moleque amarelou, mas nesse instante, as portas do elevador se abriram novamente e no saguão entrou, ou melhor, flutuou, o diretor da clínica, Dr. Evandro, acompanhado por sua comitiva de administradores. Ele viu uma cena que poderia ser um pesadelo para a reputação de seu estabelecimento: a faxineira detida pela segurança, o chão ensanguentado e o filho do principal investidor limpando manchas vermelhas do rosto. A escolha do culpado foi óbvia para ele antes mesmo de saber os detalhes. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele com um tom gélido, contornando a poça de sangue e sem nem olhar para o operário moribundo, que agora era atendido por enfermeiras confusas com medo de remover o tampão que eu havia deixado. Caio, meu caro, você está bem? Caio instantaneamente assumiu a pose de mártir, ajeitando o jaleco desalinhado. Doutor Evandro, é uma catástrofe. Ele tagarelou, sentindo medo dar lugar à oportunidade de se tornar um herói. Trouxeram um paciente grave. Eu comecei os procedimentos de emergência, preparei a pinça, e essa faxineira ela se jogou em mim com um esfregão, me derrubou, começou a mexer na ferida estéril com seus trapos. Eu milagrosamente consegui estabilizar o paciente até a segurança arrastar. Era uma mentira tão monstruosa e descarada que me tirou o fôlego. Mas eu fiquei em silêncio. Eu sabia como esse sistema funcionava. A palavra de uma faxineira contra a de um menino de ouro não valia nada. O diretor virou o olhar para mim, e em seus olhos eu vi minha sentença. Ele não me via como uma pessoa, mas como uma mancha em sua reputação. Retirem-na, ele ordenou secamente à segurança, como se estivesse falando de lixo. Chamem a polícia, registrem a agressão ao pessoal médico e a tentativa de lesão corporal grave. E o paciente, rápido para a sala de cirurgia, antes que ele estrague nossas estatísticas. Macedo me empurrou bruscamente para a saída, e fui arrastada pelo longo e brilhante corredor, passando por retratos de médicos sorridentes nas paredes, por clientes assustados em roupões caros. Eu não resisti. As forças me abandonaram junto com a adrenalina. Eu apenas olhava para minhas mãos. Elas estavam vermelhas até os cotovelos. O sangue começava a secar, repuxando a pele. E aquele cheiro adocicado, metálico e enjoativo atingiu minhas narinas com força renovada, provocando um flashback poderoso. As paredes da clínica se dissolveram, transformando-se na lona de uma tenda. O piso de mármore virou areia, e o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado foi substituído pelos gemidos dos feridos. Eu estava lá de novo, em Angola, onde o preço da vida era medido em segundos, não em contas bancárias. Lá minhas mãos eram beijadas por soldados que eu arrancava da morte. Aqui, minhas mãos eram torcidas para me jogar no lixo. Os seguranças me arrastaram pela saída de serviço para o pátio dos fundos, onde ficavam as lixeiras, e me jogaram no asfalto. Bati o joelho com força, mas consegui me manter de pé. A porta não se fechou imediatamente. Na soleira, apareceu o próprio Dr. Evandro. Ele se deu ao trabalho de descer para pessoalmente esmagar o problema. Ele ficou nos degraus, olhando para mim de cima, impecável e bem cuidado, e sua voz estava cheia de um desprezo venenoso. Você ao menos entende o que fez? Você levantou a mão para um médico. Você, que deveria limpar os vasos sanitários atrás de nós. Agradeça se o Caio não prestar queixa e nos limitarmos a uma demissão por justa causa, para que nem seu fantasma apareça mais aqui. Em 1 minuto suas coisas estarão no lixo para você pegar. Some daqui. A porta bateu com um estrondo, me isolando da luz, do calor e da justiça.
Fiquei sozinha sob uma garoa fina e gelada, que se misturava com o sangue em minhas mãos, transformando em água rosada que pingava no asfalto. Fiquei ali, olhando para a porta fechada, atrás da qual Caio provavelmente recebia parabéns e contava como lutou heroicamente contra uma faxineira desequilibrada para salvar uma vida. Um sentimento de impotência amargo e ardente como bile subiu à minha garganta. Eu salvei um homem. Fiz o que um médico deveria ter feito. Mas neste mundo, a verdade pertencia àqueles com dinheiro e contatos. Tirei do bolso um maço de cigarros encharcado, acendi com as mãos trêmulas, traguei profundamente e encostei as costas na parede fria de tijolos. Não importa, sussurrei para o vazio, olhando para as nuvens cinzentas. O importante é que ele viva. O resto a gente resolve. Mas por dentro, tudo gritava de dor. Não por mim, mas pela profissão que essas pessoas transformaram numa farsa. Eu ainda não sabia que lá na sala de cirurgia, o segundo ato deste drama já estava para começar, e meu tampão improvisado estava prestes a falar mais alto do que quaisquer palavras. Sob as luzes brancas e sem sombras da sala de cirurgia, reinava um silêncio tenso, quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco que agora, após o início da transfusão de sangue, soava mais confiante. No centro deste templo estéril estava o Dr. Arthur Valadares, uma sumidade convidada em cirurgia vascular, um homem cujas mãos estavam seguradas por uma quantia que excedia o orçamento de toda a clínica. Ele examinava carrancudo o campo operatório, esperando que os anestesistas dessem o sinal verde para começar. Ao lado dele, balançando de um pé para o outro e tentando parecer profissional, estava Caio. O menino de ouro já tinha se lavado, trocado o uniforme sujo por um novo e agora, com o perigo passado, sentia-se novamente o dono da situação, pronto para receber os louros de Salvador. O estado se estabilizou. O Dr. Arthur, ele relatou com confiança, ajustando os óculos. Houve uma perda maciça de sangue, mas eu reagi a tempo, fiz a compressão digital e depois uma tamponagem com meios improvisados. A situação era crítica, tive que improvisar. Sua voz soava com um orgulho ensaiado para o relatório que daria ao pai. Valadares não respondeu. Ele estendeu a mão silenciosamente para a pinça, inclinou-se sobre a coxa ferida do operário e com cuidado, milímetro por milímetro, começou a extrair aquele chumaço que eu havia deixado. O cirurgião esperava ver ataduras ou compressas enfiadas de qualquer maneira, a típica reação de pânico de um médico inexperiente tentando tapar um buraco. Mas o que saiu da ferida o fez parar. Não era um simples chumaço. Era um rolo denso e engenhosamente torcido da embalagem de polímero rígido de uma seringa, dobrado em uma construção geometricamente precisa, lembrando um 8. Aquele tampão improvisado não apenas pressionava os tecidos, ele se apoiava pontualmente com precisão cirúrgica, exatamente na parte do fêmur onde passava a artéria principal, bloqueando completamente seu lúmen, mas sem comprimir os feixes nervosos adjacentes. Isso não era improviso, era engenharia. Valadares ergueu lentamente aquele pedaço de plástico ensanguentado até o nível dos olhos, girando-o sob a luz da lâmpada como um artefato raro, e então fixou um olhar pesado e penetrante em Caio. Improvisou, você disse? Ele perguntou baixinho, e sua voz tinha notas que fizeram um arrepio percorrer a espinha dos assistentes. Caio, por favor, aproxime-se. Mostrei-me no manequim como você fez isso. Repita este nó. Caio ficou nervoso. O sorriso sumiu de seu rosto, substituído por uma expressão de perplexidade. Ele se aproximou da mesa, olhando para o plástico ensanguentado como se fosse um objeto alienígena. Bem, eu apenas amassei e pressionei, ele murmurou, sentindo o chão fugir sob seus pés sob o olhar fixo do professor. Havia muito sangue, eu agi por instinto. Que diferença faz como? O importante é que o sangue parou. Valadares jogou a pinça com força na bandeja de metal, e o som foi como um tiro. A diferença, meu rapaz, ele disse asperamente, removendo a máscara e revelando um rosto distorcido pela raiva, é que esse instinto se chama nó de compressão angolano. É uma técnica de hemostasia de campo usada por forças especiais e cirurgiões militares em zonas de conflito, quando não há um torniquete à mão. Isso não se ensina em faculdades de medicina civis, se aprende em trincheiras sob fogo inimigo. Eu só vi isso 2 vezes, em rapazes que trouxeram de missões. Ele deu um passo em direção a Caio, pairando sobre ele. Você não serviu no exército, não esteve em Angola. Suas mãos ele acenou com desdém para os dedos bem cuidados do residente. Nunca seguraram nada mais pesado que um iPhone. Então, quem estava realmente na maca? Responda. Ou eu ligo para o seu pai agora mesmo e digo que você se apropriou do feito de outra pessoa, colocando a vida de um paciente em risco com mentiras.
Naquele momento, as portas da antessala da cirurgia se abriram com estrondo, deixando o barulho do corredor invadir a área estéril. O diretor, Dr. Evandro, tentava parar alguém balbuciando desculpas, mas foi simplesmente empurrado para o lado como uma cortina. Na sala de cirurgia, entrou um homem alto e grisalho, com um casaco caro, mas jogado de forma displicente sobre os ombros. Seu rosto parecia esculpido em granito, e seus olhos, acostumados a olhar mapas de operações de combate, agora ardiam com a ansiedade de um pai. Era o general Azevedo, um homem cujo nome abria qualquer porta nos ministérios, e pai do tal operário, João, que, como se descobriu, estava trabalhando na construção incógnito, após apostar com o pai que conseguiria viver sem seu dinheiro por 6 meses. Azevedo se aproximou da mesa, olhou para o filho, certificou-se de que ele respirava e virou-se bruscamente para os médicos. Quem? Ele perguntou secamente, e naquela palavra havia tanto poder que Caio se encolheu contra a parede de azulejos. Quem salvou o João? Me disseram que era a artéria. A contagem era de segundos. Eu quero ver o médico. Quero apertar a mão dele. O diretor, sentindo a oportunidade de agradar a uma figura tão importante, imediatamente empurrou o pálido Caio para a frente. Aqui, general, nosso melhor jovem especialista Caio, filho do nosso investidor. Ele demonstrou reflexos incríveis, não se acovardou, com as próprias mãos, ele começou com uma voz untuosa, mas Valadares o interrompeu rudemente. Não minta, colega. Isso pode acabar mal, disse o cirurgião, sem tirar os olhos do general. Ele pegou da mesa o mesmo chumaço ensanguentado e o estendeu para Azevedo. Olhe, general. Seu filho está vivo graças a isto. O senhor reconhece a assinatura? O general pegou o rolo de plástico. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele passou o dedo pelo nó, franziu a testa, e em seus olhos brilhou um reconhecimento que mudou o ar da sala. É a gravata da Lúcia, ele sussurrou, como se não acreditasse nos próprios olhos. Só aquela doida do meu batalhão fazia isso quando faltavam torniquetes. Lúcia, a sargento da 9ª companhia. Ele ergueu um olhar pesado para Caio, que agora tremia como uma vara verde, e perguntou baixinho, ameaçadoramente: Você, moleque, quer me dizer que serviu no meu batalhão em 2014? Ou quer dizer que roubou a glória de uma mulher que salvou um rapaz da sua idade enquanto você secava as calças? O silêncio na sala de cirurgia tornou-se insuportável. Caio tentou balbuciar algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele percebeu que o jogo havia acabado. O diretor empalideceu, compreendendo o abismo para o qual sua carreira estava caindo. Onde ela está? Rosnou Azevedo, fechando o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Onde está a mulher que fez isto? Valadares acenou para Caio. Fale. Onde está a mulher que você chamou de faxineira? Caio, quebrado, esmagado, engoliu a saliva espessa e, gaguejando, conseguiu dizer: Nós a mandamos embora. A segurança a levou para o pátio dos fundos. À meia hora. Azevedo não disse mais uma palavra. Ele girou nos calcanhares com tanta força que as abas de seu casaco se agitaram como uma capa e, a passos largos e militares, dirigiu-se para a saída, pegando o telefone no caminho e rosnando para o aparelho: Ponham a segurança em alerta. Encontrem uma mulher no perímetro da clínica. Se um fio de cabelo dela cair, eu ponho essa sua clínica abaixo. O diretor escorregou pela parede, enxugando o suor com um lenço. Valadares, com um sorriso de escárnio, colocou a máscara novamente. E então, colega, ele disse ao paralisado Caio: Prepare-se para assistir. Vai segurar os ganchos e rezar para que o general não o encontre depois da cirurgia. Porque agora você vai descobrir como é o trabalho sujo com o qual tanto se preocupava. A verdade, que tentaram tão diligentemente lavar pela sarjeta junto com a água suja, emergiu, brilhando como um bisturi. E esse brilho era insuportável para aqueles acostumados a viver na escuridão da mentira. A chuva engrossou, transformando-se num temporal frio e cortante que lavava os restos de sangue do asfalto, mas não conseguia lavar o sentimento pegajoso de humilhação que me paralisara. Eu estava ao lado das lixeiras transbordando, encharcada até os ossos, e meus dentes começaram a bater involuntariamente. Mas eu não ia embora. Não havia para onde fugir, e era inútil. Eu sabia que Macedo já havia chamado a polícia, e em alguns minutos, homens de uniforme apareceriam para me algemar por ter ousado salvar uma vida contra as regras. A bituca de cigarro desmanchando-se em meus dedos queimava a pele, mas essa dor me trazia de volta à realidade, para longe das memórias do deserto. Ergui o rosto para o céu cinzento, deixando a água escorrer pelas bochechas, misturando-se com as lágrimas que finalmente me permiti soltar. Que seja, pensei com um sorriso amargo. Pelo menos o rapaz está vivo.
E na prisão, pelo menos a comida é de graça. Nesse momento, a pesada porta de metal da saída de serviço, que eu encarava nos últimos 20 minutos, abriu-se com um estrondo, batendo contra a parede de tijolos, e silhuetas surgiram na soleira. Instintivamente me endireitei, cerrando os punhos, pronta para ser jogada na lama novamente. Eu esperava ver policiais com cacetetes ou seguranças vindo zombar de mim, mas, em vez disso, vi o general Azevedo. Ele correu para a chuva, sem chapéu, com o casaco aberto sobre uma camisa branca de colarinho desabotoado, e seus olhos procuravam freneticamente pelo pátio dos fundos até pararem na pequena figura encolhida perto das lixeiras. Logo atrás dele, tropeçando, vinha o Dr. Evandro, segurando um guarda-chuva que tentava inutilmente abrir sobre a cabeça do general, murmurando algo em tom de desculpa, mas Azevedo o afastou como se fosse uma mosca irritante. O general deu um passo à frente, perscrutando meu rosto através da cortina de chuva, e de repente parou, como se tivesse batido numa parede invisível. Seu rosto severo, acostumado a dar ordens a divisões inteiras, tremeu, e seus lábios se moveram sem som. Lúcia, ele exclamou, e sua voz, levada pelo vento, soou inesperadamente suave. Sargento da Nona. É você? Senti o chão fugir sob meus pés. Eu o reconheci. General Azevedo, o pai, o mesmo coronel que havíamos tirado de um blindado em chamas perto de Luanda, quando eu ainda acreditava que podia salvar a todos. General, sussurrei, e meus joelhos fraquejaram, mas não tive tempo de cair. Azevedo cobriu a distância entre nós em duas largas passadas e me envolveu num abraço de urso, sem se importar com meu uniforme sujo e molhado, cheirando a cloro e tabaco. Ele me apertou contra seu casaco caro com tanta força que minhas costelas estalaram. E eu, que não chorei nem quando me tiraram um estilhaço da coxa sem anestesia, de repente comecei a soluçar, enfiando o rosto em seu ombro. Viva! Murmurava o general, afagando meus cabelos molhados com sua mão enorme. Me disseram que você tinha morrido no hospital em 2015. Procuramos por você, fizemos buscas e você então está aqui, lavando o chão. O diretor, observando a cena, congelou com o guarda-chuva aberto, e a expressão em seu rosto mudou de arrogante para pânico. Ele percebeu que acabará de assinar sua própria sentença ao expulsar para a rua uma pessoa que estava sendo abraçada por um general. Ele se aproximou apressadamente, tentando entrar na conversa. General, por favor, me desculpe, nós não sabíamos. Houve um erro terrível. O RH cometeu um engano. Ela não apresentou os documentos. Vamos corrigir tudo imediatamente. O Caio nos induziu ao erro. Azevedo afastou Lúcia lentamente, mas não soltou seus ombros, e virou a cabeça para o diretor. Seu olhar era tão pesado que o Dr. Evandro recuou, quase caindo numa poça. Erro, você diz? Perguntou o general com uma rouquidão baixa e ameaçadora. Erro é quando se erra um diagnóstico. Quando se joga uma heroína de guerra, que salvou meu filho, no lixo como um cachorro, isso é um crime. Você deveria rezar, Evandro, que ela seja uma boa pessoa. Se fosse eu no lugar dela, eu enfiaria esse seu guarda-chuva bem fundo em você. Voltamos para a clínica numa estranha procissão. Na frente o general encharcado, apoiando pelo cotovelo a faxineira trêmula em seu uniforme sujo. Atrás, Arrastavase o diretor humilhado, carregando o que havia encontrado na sala dos residentes, a velha e surrada carteira militar de Lúcia, que caíra de seu bolso durante a revista. Quando entramos no saguão, o silêncio era sepulcral. A equipe, enfileirada ao longo das paredes, nos seguia com os olhos. Caio estava perto do balcão da recepção, pálido com o olhar apagado. Ele já sabia que sua carreira havia acabado. Valadares o expulsara da cirurgia 5 minutos antes, dizendo-lhe para arrumar suas coisas. Ao ver Lúcia ao lado do pai do paciente, Caio baixou os olhos, incapaz de suportar seu olhar direto e calmo. Naquele silêncio, não havia triunfo ou prazer na desgraça alheia, apenas o triunfo da justiça, pesado e inexorável como um rolo compressor. Azevedo me levou até um sofá, me fez sentar e ordenou a uma enfermeira que trouxesse chá quente e um cobertor. Depois, pegou a carteira militar das mãos do diretor e, com cuidado, como se fosse uma relíquia, colocou-a em minhas mãos. Chega de se esconder, sargento, ele disse com firmeza. A guerra acabou. Você já lutou a sua, mas suas mãos são de ouro e sua cabeça não tem preço. Valadares disse que o nó que você fez, nem ele conseguiria repetir naquelas condições. Meu filho vai viver, e a perna será salva. Obrigado. Apertei o livrinho vermelho, sentindo o calor do papel, olhei para minhas mãos calejadas com a sujeira impregnada, mas agora elas não me pareciam estranhas. Eram as mãos de uma médica, as mãos de uma salvadora. Eu não posso trabalhar aqui, general, eu disse baixinho.
Minha licença está vencida e não tenho diploma civil, apenas o curso técnico e os cursos de campo. Terá cortou Azevedo, e sua voz soou como aço. Amanhã mesmo você vai regularizar tudo, eu vou resolver. E enquanto isso, doutor Evandro, vocês têm uma vaga para enfermeira-chefe de cirurgia, não tem? Ou talvez para assistente de cirurgia na traumatologia. O diretor acenou com a cabeça tantas vezes que parecia que ela ia cair. Claro, sem dúvida, qualquer cargo. Pagaremos pela requalificação, forneceremos um apartamento funcional. Lúcia, por favor, perdoe-nos, seus tolos. Olhei para aquele homem, que uma hora antes me ameaçava com a prisão, e não senti raiva, apenas cansaço e um estranho alívio. As máscaras haviam caído, eu não precisava mais fingir ser uma sombra. Uma hora depois eu estava no chuveiro do vestiário, lavando a sujeira e o sangue daquele dia louco. A água estava quente e o vapor enchia o box, criando um casulo aconchegante. Saí, me sequei com uma toalha áspera e vi no banco um conjunto de uniforme cirúrgico novo e impecavelmente limpo, cor de onda do mar, que a enfermeira-chefe havia trazido. Vesti-me lentamente. O tecido era agradavelmente frio na pele. Fui até o espelho e pela primeira vez em 3 anos vi no reflexo não uma faxineira oprimida, mas uma mulher com um olhar direto que conhecia seu valor. Abotoei o último botão, ajeitei o colarinho e respirei fundo. No corredor, o Dr. Valadares me esperava para discutir o tratamento de João. Empurrei a porta e entrei no corredor iluminado da clínica, não como uma serva, mas como a dona do meu destino. Na sala dos residentes, onde Caio, com as mãos trêmulas, guardava seus diplomas e estatuetas numa caixa, o silêncio era opressor. Ele ergueu o olhar quando passei pela porta aberta. Eu não parei, não lhe disse uma palavra, nem sequer olhei em sua direção. Meu silêncio foi mais alto que qualquer grito. Eu estava indo para a UTI para o meu paciente porque lá, ao lado do leito de um doente, era o meu verdadeiro lugar. E Caio ficou no passado, junto com o esfregão, o balde sujo e o medo que nunca mais tocaria meu coração. Eu, Lúcia, estava de volta ativa. E essa é a história, meus caros. Lembrem-se, a sujeira pode ser lavada das mãos, mas a sujeira da alma nenhum sabonete limpa, e o verdadeiro ouro brilha mesmo sob uma camada de cinzas. Valorizem as pessoas não por suas roupas, mas por seus atos. E nunca desistam, mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra vocês. Com vocês foi o Jossa. Inscrevam-se no canal, deixem seu like se a história os tocou, e até a próxima!